Oi, turma, como vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouco sobre números complexos, então eu resolvi separar em parte 1 e parte 2. Essa vai ser a última matéria do livro 3, então capítulo 12, depois nós vamos para o livro 4, onde veremos mais alguns assuntos e espero que vocês gostem. Aqui tem mais uma questão de introdução, alguns temas mais iniciais, e na próxima aula nós vamos ver mais detalhes sobre como isso funciona de uma forma mais prática. A primeira coisa é aquela pergunta básica, né? Quem nunca viu uma equação de segundo grau, por exemplo, que acabou ficando da seguinte maneira? Então vamos lá. Temos uma equação aqui. Um segundo. Que vou colocar aqui para vocês. Então vamos lá. X ao quadrado mais 1 igual a zero. E aí você fala, beleza, né? Vou resolver a equação que temos aqui. E aí você vai lá, fica o quê? X ao quadrado. Opa. Calma aí que deu um probleminha aqui. Pronto. Então, x ao quadrado igual a menos 1. Até aí vamos lá, né? Mas vocês vão lá e fazem o complemento, né? Então, aqui está como x ao quadrado, vai para o outro lado como raiz, fica a raiz de menos 1. E aí entra aquela questão, né? Como resolveremos isso? Porque quando nós vamos resolver inicialmente, nós analisamos os números reais. E ele acaba estando fora dessa convenção que nós temos. Então, não existe uma raiz quadrada de número negativo no conjunto de números reais. E aí, eles pensaram, né, depois de muitos estudos, como isso ia ser feito, como eles iam conseguir resolver esse tipo de equação. Então, para isso, para que os casos fossem resolvidos, eles fizeram a seguinte notação. Então, vamos lá. Então, chamaram de I quadrado, por exemplo, igual a menos 1, que é a questão do problema nas raízes, né? Então, eles fizeram essa nomenclatura, e aí já até dando uma explicada para vocês, esse I numa equação é chamado de unidade imaginária. Então, unidade imaginária, que é pra gente conseguir resolver esse tipo de questão. E aí também entra a questão, né, de que esses conjuntos acabam abrangendo mais questões, né, que seria o conjunto dos números complexos, bem mais abrangente que os números reais. Então, por isso eles criaram essa unidade imaginária, para que equações que tenham essa terminação, tenham números negativos com raiz, pudessem ser resolvidos, solucionados. Então, aqui vamos lá, né?
os números complexos surgiram para que fosse possível solucionar equações como as do exemplo anterior. Nesse caso, né, foi adotado o i, que eu havia falado para vocês. Então, como temos que i ao quadrado vai ser igual a menos 1, nós também temos que o i vai ser igual a raiz quadrada de menos 1. Então, nós fazemos essa troca para que não houvesse nenhum tipo de problema, né? E trazendo a questão do exemplo anterior, onde temos que x igual a mais ou menos, que aí eu volto aqui, dá pra colocar, raiz de menos 1, como nós temos que i é igual a raiz de menos 1, temos que x, nesse caso, vai ser mais ou menos i. Então, assim, nós podemos ter essa resolução, um resultado da questão anterior. E, da mesma forma, fazendo essa análise, nós podemos dizer que os números complexos, então vamos lá, colocar aqui. Então, os números complexos são formados por, então vou colocar outras letras para não confundir, a, e aí eu já explico para vocês, mais i, que é a questão desse valor aqui, e também temos essa outra parte. E aí vou fazer uma explicação rapidinho do que significa isso. Então, os números complexos, eles vão ser formados por uma parte real e uma parte imaginária. Então, é mais ou menos isso, a formação dos números complexos de uma forma mais algébrica. E aqui eu tenho um exemplo para vocês, mostrando um pouco essa parte, como isso funciona. Então, aqui temos um exemplo de x ao quadrado mais x mais 1. Como nós resolveríamos isso? Então, aqui a primeira coisa que nós temos anteriormente é que i é igual a raiz de menos 1. Então, tendo isso bem claro. Agora, vamos para a questão da resolução mesmo. Nós podemos começar resolvendo de uma forma bem natural, né? Então, temos que delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, aqui temos que delta vai ser igual a b1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1 também. E aí, nós temos o que? Igual a 1 menos 4 vezes 1 vezes 1, 4. Que isso gera um delta igual a 3. E aí, nós sabemos a questão de que o delta, depois, ele é
elevado, menos 3, aliás, numa equação de segundo grau, se x ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, aqui, se eu tenho que o delta vai ser negativo, eu vou precisar fazer o quê? Então, eu tenho aqui raiz de menos 3. E aí, nós podemos fazer uma separação, que isso vai ser igual a raiz de 3 vezes menos 1. E aí, eu posso dizer que isso daqui vai ser o mesmo que raiz de 3 vezes raiz de menos 1. E aí, eu sei o quê? Que raiz de menos 1 é igual a i. Então, eu tenho que raiz de 3 vezes i. Então, aí eu posso já colocar do lado ao contrário, né? Pra ficar mais fácil. Então, colocar i raiz de 3. Então, aqui eu tenho o nosso valor pro delta. Agora, eu vou fazer pra... Então, vou colocar aqui o x é igual a menos b, que é 1, mais ou menos. Aí, aqui, a raiz de delta, então, aqui, raiz de delta vai ser igual a i raiz de 3. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. E aí, trazendo para o positivo, eu fico com menos 1 mais i raiz de 3, dividido por 2. E aqui do lado negativo eu fico com menos 1 menos i raiz de 3 dividido por 2. Então, é isso. A resolução, né, dos números complexos. E aí, vocês percebem que tem a parte real aqui e a parte imaginária, que é a parte que contém o i. E aí, é basicamente isso, né, que vocês conseguem visualizar sobre os números complexos. Aqui eu tenho mais um exemplo para mostrar para vocês. Então, tendo x ao quadrado igual a menos 25. O que nós fazemos? Então, x igual a mais ou menos raiz de menos 25. Então, tenho que x vai ser igual a mais ou menos raiz de... Eu coloco 25, isso é para facilitar, vocês podem ir fazendo direto, vezes menos 1. E aqui tenho que x é igual a mais ou menos raiz, né? Fazer até aqui para ficar mais fácil. De 25 vezes raiz de menos 1. E aí, aqui, já vou colocando as atualizações aqui. Então, a raiz de 25, eu sei que é 5. E eu também sei que raiz de menos 1 vai ser igual a i. Então, esse seria o nosso resultado, né? A nossa solução. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que a solução vai ser menos 5i e também 5 mais 5i. E nesse caso, né, os
números complexos tem a parte real nula, porque percebem que não tem parte real, seria mais a parte imaginária mesmo. E aí a gente pode dizer que esse número aqui é um imaginário puro. Vou colocar de novo. Para a questão da resolução, né? Porque eles não possuem parte real. E aí, por exemplo, se a gente tivesse a parte imaginária nula de algum número qualquer, nós já podemos dizer que o número complexo é também um número real, porque ele só tem a parte real e é resolvida pelos conjuntos reais também. E era isso que eu tinha para vocês hoje. Na próxima aula eu vou mais a fundo nessa questão de números complexos, com mais exemplos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar. E espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!